Olá, salve! Meu nome é Francesca Della Monica. Sou pesquisadora de voz de uma forma que prestigia muito a parte poética da voz, a poética da voz. O que significa estudar a poética da voz? Significa considerar as várias camadas que a voz contempla. Como tem uma palavra no alemão que reverbera também em outras línguas, como, por exemplo, no inglês. A palavra é Dichtung, que significa a palavra poética, a expressão poética. Mas é muito interessante, pois nessa palavra tem uma raiz que é dich, que no inglês é thick, que significa espessura. E significa que a voz, a poética da voz, envolve muitas camadas de significado, muitas camadas que são a parte verbal, a parte extraverbal, a parte paraverbal, as emoções, o intelecto, as percepções, os gestos, a interação, os espaços. Então, para falar da voz, a gente tem que falar sobre a poética da voz, que consegue chegar para o mundo da voz de uma forma mais ampla, que vai além da concretude e alcança um lugar que é um lugar abstrato, que é um lugar das livres associações, que é um lugar das memórias, que é um lugar dos sons, que é um lugar das nossas percepções, da nossa identidade, do nosso jeito de olhar e vivenciar tudo o que a gente atravessa pela voz. Bem, essa é a minha visão, tem muita responsabilidade em enfrentar uma trajetória que contempla tantas implicações. E acho que o que me ajudou muito sempre foi a dimensão teatral, pois o teatro, assim como a voz, compreende muitas camadas e muitas vozes. Aquela do teatro, como aquela da voz, é sempre uma polifonia. A gente está acostumada a pensar na polifonia, pensando nos corais, pensando nas simultaneidades de vozes, mas no sentido de vozes que cantam juntas, mas uma voz que canta, uma voz sozinha, que canta a capela já é uma grande polifonia, pois, como já falei, a voz manifesta muitas expressões. Então, para encontrar a quantidade de implicações, a gente tem que mergulhar mais profundamente e livrar a nossa expressão vocal de todas as responsabilidades mais comuns de comunicação cotidiana, profana. A gente não encontra o significado profundo da voz utilizando a voz simplesmente como uma ferramenta. Pode me trazer uma caneta, você tem que ir para comprar um pão. Não, então, quando eu utilizo a voz assim, a coisa mais importante fica a mensagem que eu estou dando. Mas, além da mensagem, a gente tem que mergulhar em todas as outras mensagens escondidas que naquele pedido podem ficar. Por exemplo, o tom da voz que pode manifestar um afeto, pode manifestar uma distância, pode manifestar um domínio, pode manifestar uma submissão, pode manifestar qual é meu papel rumo interlocutor. Então, tudo isso faz parte da segunda camada, além da mensagem,
tem uma camada que fala do relacionamento do subjeto vocal com o interlocutor, fala do papel que ele tem, fala do lugar em que ele está falando, atuando, em que ele está agindo. Então, já temos que considerar duas camadas. Além disso, temos que considerar, por exemplo, qual é o sotaque da pessoa que está falando. Então, isso nos fala da origem geográfica, da origem cultural, familiar da pessoa. Então, tem outras coisas. Uma pessoa falando, pedindo algo, está manifestando uma afetividade, uma origem, mas também um temperamento, um caráter. Tem uma pessoa que tem uma vontade, e tem uma pessoa que está mais frágil, que está mais delicada, e tudo isso transpare na voz. Tem uma pessoa que tem muitas referências, então tudo o que fala tem referência em lugares que são experienciais, mas também literários, que fazem parte da vida, das vivências que aquela pessoa conheceu. Então, tudo isso é comunicação poética. Além disso, tem todas as imagens que a pessoa tem e que ficam atrás das palavras. E o corpo da gente como sempre eu gosto de dizer, é uma ponte entre as palavras e as experiências que ficam atrás das palavras que a gente experimentou, graças aos sentidos, graças ao corpo e graças às nossas relações. Então, na minha voz, não tem apenas as minhas experiências, mas tem também todos os encontros, todas as pessoas com quem eu já conversei, os lugares diferentes daquele que eu já conheci, que entraram a aumentar a cerca semântica de todas as coisas que estou dizendo. A voz nos fala também de lugares extremos. Todas as vezes que a gente encontrou sensações mais fortes, a gente foi para lugares diferentes. Então, se eu pedir para uma pessoa, pode ir comprar uma caneta, mas a minha voz fica nesse lugar. Mas se eu devo dizer para aquela pessoa, pelo amor de Deus, tome cuidado, a minha voz vai para um outro lugar. Então, o timbre, a tom da minha voz já está revelando uma outra situação, que é uma situação mítica, que é uma situação que tem referências antigas, pois a emergência faz parte das primeiras fases da vida do homem na Terra também. Então, tem lugares, a voz é um lugar onde o ancestral e o contemporâneo se encontram. É um lugar onde a infância e a velhice se encontram. É um lugar onde o homem e a mulher se encontram. É um lugar onde há realmente as várias tipologias dos gêneros vão se encontrar e vão se mexer. É por isso que tratar a voz é um lugar que não pode nos enviar em uma situação comprida. Nós temos que abrir nossas portas, nós temos que considerar a literatura, a história, o mito, a poesia, a música e todas as declinações que fazem parte também e linguagens que são linguagens das artes visuais, das artes plásticas, das artes coréuticas. Então, a voz é tudo isso. Agora que estou falando com vocês, as minhas mãos estão acompanhando o que eu estou dizendo. Então, como os gestos das minhas mãos, das minhas mãos, do meu corpo, aumentam o significado do que eu estou dizendo ou atrapalham o que eu estou dizendo. Então, entre as várias camadas dos significados poéticos e prosaicos da voz,
podem acontecer conflitos, pode acontecer casamentos, e tudo isso significa trabalhar sobre a poética da voz. E então, todas essas camadas é aquelas que a gente tem que gerir simultaneamente. E não é fácil no começo, pois a gente está muito acostumada a pensar em um pensamento único e também a gerir uma coisa de cada vez. Nos ensinaram, para fazer bem as coisas, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Não, com a voz a gente tem que fazer 10, 15 coisas diferentes de cada vez. Então, é isso que a gente tem que aprender a gerir e respeitar as dinâmicas das diferentes camadas. Fazendo isso, a gente se multiplica e multiplica o sentido do que está fazendo pela voz. E essa é a tarefa do nosso curso. A gente pretende desenvolver essa capacidade devagar e depois mais rapidamente, pois é isso, a dinâmica de um percurso de consciência da voz, como de todas as nossas capacidades, prestigiar cada linguagem e depois deixar as diferentes linguagens conversar entre eles. Então, convido todos vocês a fazer parte dessa aventura, que é uma aventura para mergulhar em nós mesmos e na profundidade de nós mesmos, manifestada pela voz, e também desenvolvendo essa capacidade de interação que a voz nos impõe.